aula de hoje, vamos estar conversando um pouco da importância do trabalho dos símbolos para a aquisição da leitura e escrita para com as crianças. Lembramos que para o trabalho com o surdo é fundamental esse envolvimento no ambiente real para a criança. No uso do dia a dia, pelos seus familiares, a criança vai estar observando placas, outdoors, o uso da linguagem no supermercado, ela vai estar atenta. Isso quer dizer, ela tem no seu dia a dia, na prática, o uso da leitura e da escrita, através dos símbolos. Então, antes de aprender a ler, teoricamente falando, ela vai estar aprendendo a observar tudo que está ao seu redor. Dessa forma, a aula deste professor, a nossa aula, ela deve ser uma aula envolvente, uma aula que traz questões do dia a dia, questões onde esteja próximo desta criança. Precisamos ter isso muito claro enquanto professor. E lembramos também, devemos lembrar, não deixar de lado, que a criança no seu dia a dia, ela entra em contato no real. Então esse texto real deve ser as placas, o cinema. No seu dia a dia, quando vai na mercearia com seu pai, com a sua mãe, ela identifica o sabonete, a pasta de dente. Então isso tudo é muito claro e muito real para ela. Então por que não começar a sua aula através dos rótulos? Para a importância desse tema, temos que levar em consideração alguns conceitos para estarmos realizando um trabalho com qualidade e para estarmos atentos à nossa formação. Conteúdo da aula. A linguagem é essa capacidade de nós nos comunicarmos através de um sistema de signos. Lembrando que temos que ter uma função simbólica para que realmente tenham uma importância e um envolvimento para que essa criança consiga entender o que seja essa linguagem. Temos que ter claro qual é o significado, o que constitui a questão dos signos. Dessa forma, vamos prestar atenção nesse conceito, o que nos traz esse conceito de signos. Signos são elementos constituídos de uma dupla articulação. De um lado, o significante, parte material do signo. De outro lado, o significado, parte não material, o conceito. Para entender os diferentes tipos de linguagem, precisamos entender também a questão dos signos. Isso tem que estar muito claro para nós. Diferentes tipos de linguagem. Temos que perceber que essa linguagem, ela pode ser uma linguagem artística, uma linguagem de expressão, uma linguagem através da música. Então, ela vai ter, assim, várias formas de estar se expressando. Pois vai ter o quê? Signos próprios. Temos que lembrar que essa linguagem, ela pode ser verbal e não verbal. Lembrando que, para o ouvinte, é a questão da oralidade, da fala. Vamos ter que entender que para o surdo, essa linguagem, ela é através da língua brasileira de sinais, através da Libras. Para entender como que acontece esses signos, nós temos um exemplo. Falam para mim, bandeira. Quando eu já tenho isso interiorizado, eu vou ter automaticamente a clara visão da bandeira na minha mente. Quando eu vejo escrito bandeira, já me vem também a bandeira na sua forma. Isso vai acontecer através de um trabalho com este aluno. Não só a bandeira, por exemplo, um cheiro. Eu vou falar, que aroma delicioso de uma macarronada. Para eu poder estar trazendo isso, pensando nessa macarronada, eu tenho que ter passado
para o real. Eu tenho que ter degustado essa macarronada, eu tenho que ter entrado em contato, isso quer dizer o real. Então, para desenvolver o trabalho de leitura, para identificar essa questão dos signos, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um trabalho envolvendo essa criança no real. Então, nos textos reais. Somente assim nós vamos ter uma alteração na função simbólica desse símbolo. Ele não simplesmente vai passar de um símbolo qualquer que eu vejo para algo que tem uma função. Eu consigo entender o que está sendo abordado, sendo relacionado. Eu vejo uma placa de pare e eu consigo entender o que quer dizer aquela placa. O processo de alfabetização, ele vai se dar a questão de codificação, decodificação. Temos que pensar que o trabalho com símbolos é anterior. Nós precisamos ter todas essas atividades, todo o envolvimento com os símbolos, para que nós realmente possamos fazer a transição para a alfabetização. Pois somente assim teremos uma alfabetização partindo do ponto do letramento, partindo do ponto do texto real. Sugestão de atividades. Tanto crianças surdas quanto crianças ouvintes, nessa fase da aquisição de leitura e escrita, é muito importante estar trabalhando com um objeto concreto, com o dia a dia, com o real dessa criança. Uma sugestão são as aulas passeio. Nós irmos pelo bairro, estar conversando com a criança. O que nós temos aqui na rua da escola? Quais são as placas? Para que servem? Elas têm que ter o entendimento de que tudo que está sinalizado, todas essas placas, são reais, são informações para o dia a dia, existe uma necessidade. Outro exemplo de atividade é nós estarmos realizando as placas de sinalização dentro da escola. Por que não na nossa sala de aula? Por que não nos corredores, sinalizando banheiro feminino, banheiro masculino, aonde que fica a diretoria?